Chegamos à último momento de reflexão no livro de Eclesiastes. Essa última conversa nossa. É lógico que nós não esgotamos todos os ensinamentos, tudo que há neste livro, mas desde o princípio esse não foi o nosso intuito. Nós quisemos simplesmente dar uma visão panorâmica dos ensinamentos, dessa reflexão, dessa palavra de sabedoria que se encontra no livro de Eclesiastes. Então hoje nós vamos ter o fechamento dessa série de estudos em Eclesiastes e nós vamos conversar um pouquinho no capítulo 12, versículos 11 a 14. E eu vou fazer essa leitura da palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. A palavra de Deus então diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o ser humano. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Veja comigo então esta palavra. Salomão aqui está concluindo as suas reflexões, os seus estudos em Eclesiastes, e ele diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões. Afinal, o que são aguilhões então? Era comum utilizar naqueles dias, e em muitos lugares ainda se utiliza isso, um pedaço de pau, uma vara comprida, e na ponta existia uma ponta aguda, fina, de metal. E eles usavam isso, então, essa vara com essa ponta de metal, para cutucar o gado, para conduzir o gado para onde eles queriam conduzir. Então esses eram os aguilhões, esses instrumentos pontiagudos que faziam com que você conduzisse o gado para onde você queria conduzir, tá certo? É lógico, se o gado é obediente, ele vai tocando mais de leve e o gado vai andando. Se o gado é mais desobediente, o aguilhão, você pode dar uma empurrada mais forte e daí dá aquele susto no boi, na ovelha, assim por diante, e aí então encaminha esse animal para o caminho que você tem para o bem dele, para o cuidado dele, ou para um curral, ou para beber água, ou para um pasto melhor e assim por diante. Então, o aguilhão era utilizado. Então, para você entender. E aqui está dizendo que as palavras dos sábios, elas são como estes aguilhões. Então, meu querido, a palavra de Deus, especialmente aqui a gente está falando de Eclesiastes, mas a palavra de Deus como um todo, ela age dessa forma. Essa palavra de sabedoria, principalmente essa sabedoria que vem do alto, que é a palavra de Deus, ela é como esses aguilhões, que Deus utiliza através de homens e mulheres para nos corrigir e para nos conduzir pelo caminho. É lógico que quando o aguilhão vem e dá aquela pontada na sua barriga, fala: Alessandro, não é por aí, é por lá. Não, desvia, vai mais para lá. Isso incomoda. E ainda mais se você insistir no caminho errado. Aí a cutucada vai ser maior. E a palavra de Deus faz isso. Sabe de uma coisa? Tem gente que foge da igreja, foge de pregação e fala: essa igreja é muito chata, eu entrei mal e saí pior. Você saiu pior porque você está teimando com a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus dá essa pontada para mostrar que você está no caminho errado, que é caminho de morte, que é caminho de sofrimento, que é caminho de destruição para você, para sua família, para um relacionamento. Mas a palavra de Deus, a palavra de sabedoria que vem do alto, ela é como esse aguilhão, que muitas vezes nos incomoda, mas quer o nosso bem, quer nos colocar no caminho de vida e de vida abundante. Mas aqui segue, fala que além dessa palavra de sabedoria de Deus, essa palavra de sabedoria que vem do alto ser como um aguilhão, fala assim também: a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados. A coleção dessas palavras de sabedoria de Deus, tudo isso junto, todas aquelas palavras de sabedoria, não apenas de Eclesiastes, mas toda a palavra de sabedoria que vem do alto, que vem do nosso Criador, é como, olha o que ele diz aqui, como pregos bem fixados. Experimenta sentar numa cadeira de madeira, onde os pregos já estão frouxos, não estão bem fixados.
Ainda mais se você for meio gordinho como eu sou, você não vai durar muito tempo em cima dessa cadeira. Essa cadeira vai quebrar e você vai cair. Então, os pregos bem fixados são para nossa segurança, são para dar estabilidade, para dar firmeza, para dar essa segurança. Então, veja só o que ele está dizendo. A palavra de sabedoria de Deus, dada pelos sábios. E quem é o sábio? O sábio é todo aquele que maneja bem a palavra de sabedoria de Deus. A palavra que está em harmonia com a vontade de Deus e que é dada pelo próprio Deus, de forma especial a Bíblia. Então, seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, seja até uma criança. Uma criança, muitas vezes, ela pode ser mais sábia do que um adulto. Se esse adulto está insistindo no caminho errado, quantas vezes o teu filho já falou assim, pai, está errado o que você está falando. Pai, olha, você falou palavrão. E a gente fica bravo, né? Sou seu pai, não vai me corrigir. Eu fico bravo quando minha filha me corrige. Mas sabe, são os aguilhões de Deus. Muitas vezes uma criança está dando uma palavra de sabedoria, isso incomoda a gente. Mas é Deus trazendo a gente para a vontade dEle, para o caminho dEle, para o nosso bem, para o bem da nossa casa. Mas também, essa palavra de sabedoria, ela é como esses pregos bem fixados, bem martelados. É lógico que quando um prego está entrando numa madeira, ele vai machucando essa madeira, ele vai furando essa madeira, ele vai rasgando essa madeira. Só que uma vez que está fixado, essa madeira agora, ela tem um propósito e ela está firme naquele propósito. Meu irmão, quando a palavra de Deus chega, muitas vezes é como aquele prego que vai entrando. E ele vai entrando e vai te ferindo. Mas uma vez que ele entra, se você com o coração humilde receber a palavra de Deus, esta palavra de Deus, essa palavra de sabedoria, vai dar firmeza para a tua fé. Firmeza para você conduzir a tua vida, o teu casamento, a educação dos teus filhos, para você cumprir os propósitos que Deus coloca na sua vida. Muita gente anda como cadeira mal pregada, como um móvel onde os pregos estão frouxos. Sabe aquele móvel que você encosta e ele balança? Você tem armário assim na sua casa? Espero que não, mas eu já tive muitas vezes armários assim na minha casa, que você não podia encostar muito, que ele dava aquela balançada. Opa, vai cair o que está dentro, cuidado. Tem crente que é assim, porque ele não aceita ser ferido pela palavra de Deus. Quando ela é pregada, quando ela é dada a você, a palavra de sabedoria de Deus. Mas saiba, quando você é ferido por essa palavra, esses pregos vão dar firmeza. Sabe, meu irmão? Eu lembro, falando disso, dos pregos que feriram Jesus na cruz do Calvário. Aqueles são os verdadeiros pregos que dão firmeza para a nossa fé. Então nós temos que compreender isso. Jesus aceitou receber os pregos para a nossa salvação. E eu quero dizer para você que você também tem que aceitar essa palavra de sabedoria de Deus. Quando a palavra vem do alto, e a palavra que eu falo que é de Deus, não é essas revelações loucas dos profetas e profetisas de hoje em dia, de muitas igrejas doidas aí. Tem muito crente que está balançando, tipo aqueles armários que eu falei agora há pouco, instáveis, que podem cair a qualquer momento, e caem. Eu falo, mas o cara não é tão crente, olha, acabou o casamento dele, parou de ir na igreja, o filho se perdeu no álcool, nas drogas, tal, o que aconteceu? Porque a pessoa não deixa a palavra de Deus fazer o trabalho que deve fazer. E aí a fé dela é frouxa, a fé dela é folgada e ela é como aquele móvel mal pregado, mal fixado, que está destinado a cair um dia. Então, meu querido, saiba que você tem que firmar a sua fé. Deixa a palavra de Deus te ferir, mas deixa essa palavra de Deus ser como aquele prego que te deixa firme, que deixa firme a tua fé, a tua espiritualidade sólida em Cristo. Como aqueles pregos prenderam Cristo na cruz. E aquilo doeu para ele, mas para o nosso bem. Eu quero te dizer também que a palavra de Deus é como esses pregos que te pregam, que muitas vezes te humilham e te fazem sentir dor, mas é para a tua salvação. Então aceita isso com humildade no seu coração. E ele diz aqui que essa sabedoria de Deus é como os aguilhões, que eu já expliquei, é como esses pregos bem fixados, que eu já expliquei, e aí ele fala, e tudo isso proveniente de um único pastor. E na minha Bíblia está até com um P maiúsculo para facilitar a compreensão. E toda essa sabedoria não vem de homens. Toda essa sabedoria não é uma sabedoria secular, um conhecimento secular simplesmente, mas é o conhecimento que vem do bom pastor, que é Jesus. Ele mesmo fala que ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor foi pregado na cruz pelas ovelhas, para que elas, quando morressem, fossem
ressurretas por causa da justiça que vem dele, da santidade que vem dele, do perdão que vem dele, da reconciliação que vem só dele. Então, meu querido e minha querida, saiba que essa sabedoria que está na Bíblia, que é ensinada, que é pregada e que muitas vezes nos fere e muitas vezes quer nos trazer para caminhos que a gente não quer, que a nossa carne não quer, e que você insiste, ela cutuca mais. Essa sabedoria que muitas vezes são como pregos entrando na sua carne, mas elas são para dar firmeza, para te dar essa certeza que você vai permanecer firme em Cristo Jesus, do princípio ao fim. Saiba que essa sabedoria vem de Jesus, o mediador da aliança, aquele que está entre nós e o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa dessa trindade, que é o Filho, ele se faz homem, e esse homem é o mediador eterno dessa aliança, e é deste homem que vem toda a sabedoria que corrige, que nos põe no caminho, que nos dá firmeza na fé e que nos dá a certeza da nossa salvação nele, somente nele, em ninguém, em nada além dele. Mas aqui continua, fala assim, olha, cuidado, meu filho, Salomão falando pra gente, não acrescente nada. Tem muito crente acrescentando coisas à palavra de Deus. Eu já falei uma vez, vou falar de novo. E muitas vezes é acrescentado como se fosse em nome de Deus, pelas profetisas e os profetas loucos de muitas igrejas, que têm uma aparência de sabedoria, que são respeitados em muitas igrejas como sábios, homens e mulheres tementes a Deus, instrumentos de Deus. Mas cuidado, porque se eles falam algo que não está na palavra, não veio do alto, não veio de Deus. Essas revelações extras. Cuidado, meu irmão, com isso. Cuidado também com as coisas que você lê. Eu vou dizer uma coisa para você. Ler é importante, estudar é importante. Mas cuidado quando você for até em livrarias evangélicas, né? Você que é evangélico, se quer encontrar coisa boa, você vai numa livraria evangélica para ler a respeito de Deus, comentário bíblico, livro de teologia e livro para trabalhar a tua espiritualidade. Mas cuidado, porque muitas coisas, eu digo muitas, grande parte das coisas que são escritas estão dentro até das livrarias evangélicas, são porcarias de falsos profetas e falsas profetisas do Senhor, que dizem coisas para agradar o teu coração, para agradar a sua carne, mas que não tem nada de sabedoria. Tem simplesmente expressando a vontade do homem para alegrar o teu coração e a tua carne. Então cuidado, sabe? Ler demais é só cansaço. Então, escolha o que você vai ler, o que você vai aprender. Escolha aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem de Cristo. Tem crente que, sabe, eu conheço um outro perfil de crente também que lê. Tem crente. Na igreja nós somos presbiterianos, vamos falar da nossa casa então. Tem crente presbiteriano que ele sabe mais da reforma, da teologia reformada do que muitos pastores, mais do que eu, certo? Eu já vi crente que sabe muito mais de teologia reformada do que eu, só que muitas vezes esses daí, você olha para a vida deles, eles não têm intimidade com Cristo, eles não têm a profundidade no conhecimento da pessoa de Jesus, eles não têm caminhada com Jesus, a fé deles é uma fé seca, só de conhecimento. Muitas vezes a gente vê nas igrejas pentecostais e neopentecostais uma fé baseada só na emoção, que é errado, falta o conhecimento. E dentro das nossas igrejas presbiterianas, muitas vezes nós vemos uma fé baseada só no conhecimento, mas sem intimidade, sem a emoção, sem o conhecimento de Cristo como Ele realmente é. Então cuidado para você não se tornar um crente frio, meu querido irmão e minha irmã presbiteriano, presbiteriana. Cuidado, tenha Cristo no seu coração, mas tenha Cristo também na sua mente, porque nós temos que amar Cristo com toda a força, temos com toda a alma, com todo entendimento e com todo o coração também. Tá certo? Mas aqui segue, fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Então ele está concluindo todo o livro dele. Ele já falou que teve isso, que teve aquilo, que já experimentou de tudo para procurar a alegria, a satisfação na vida e não encontrou em nada disso. E agora ele vai dar o resumo de tudo, a conclusão disso tudo, da vida como um todo. Ele diz assim, aqui está a conclusão. Na primeira parte ele fala assim, tema a Deus. A vida abundante não está nas coisas que você tem, nas coisas que você alcança, não está na realização dos seus sonhos e desejos, ou com quem está ao teu lado na tua vida. Ele fala aqui, o resumo é,
para você ser vitorioso na sua vida, para você chegar no final e não se arrepender, tema a Deus, o temor a Deus. É você reverenciar a Deus. Reconhecer Jesus Cristo como, de fato, o Senhor da sua vida. Não só dos teus lábios, da boca para fora. Porque tem muita gente que fala Senhor Jesus, mas não quer abrir a sua vida para Jesus ser o Senhor. Porque ela não quer abrir mão das suas vontades, quando as suas vontades são contrárias à vontade de Deus. Ele não quer abrir mão de pecados, quando esses pecados são rejeitados por Deus, mas essa pessoa ama esses pecados de estimação e não quer largar. Quando ela tem erros, ela diz assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Né? A Gabriela, lá, aquela história antiga que tu me fala, né? O crente Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, para com isso. Não, Jesus tem que ser o teu Senhor, se você teme a Ele. Deixa Ele ser Senhor da tua vida como um todo. E veja o que Ele fala, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. E aqui, eu digo para você que é quase uma consequência natural. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Quem diz que teme a Deus, que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso. Eu não sei nem se crê. Se crê muito mais ou menos, tá certo? E não tem esse temor a Deus, porque quem teme a Deus, quem reconhece que Deus é Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o Santo, aquele incomparável, aquele que nós não podemos alcançar pelo nosso esforço, pelas nossas obras, pela nossa caridade, pela nossa bondade, mas que nós alcançamos simplesmente por causa da sua graça, da sua misericórdia voltada a nós, que chega a nós em Cristo Jesus. Veja que quem teme, obedece, porque sabe que é pequeno, que é insignificante, que é incompetente, que é imundo e que precisa da graça e da compaixão de Deus. Então, o resumo de Salomão, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. E ele prossegue, porque isso é o essencial para o ser humano. Isso que é o essencial. De tudo que você acha que você precisa para viver, Salomão fala, de tudo que você acha. Ele fala, eu tive dinheiro, eu tive mulherada, eu tive propriedade, eu tive animais, eu tive fama, eu tive poder. Ele fala assim, não é nada disso. O resumo, o que você precisa para viver é o temor a Deus, e o temor a Deus verdadeiro, que se concretiza, que se realiza na obediência. Você não é salvo pela sua obediência, pela tua fidelidade a Deus. Você é salvo pela fidelidade de Cristo na cruz. Mas se a tua fé é verdadeira, você vai ser obediente. Não para conquistar, mas porque você já compreendeu que Ele conquistou para você aquilo que você nunca poderia conquistar. E ele prossegue aqui. Por que então que o temor a Deus e a obediência é a essência do que o ser humano precisa ter na sua vida? E ele fala assim, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Nós vamos estar na presença de Deus. E tudo que nós fizemos, tudo que nós não fizemos e deveríamos ter feito, tudo que nós falamos e tudo que nós não falamos e deveríamos ter falado, tudo que nós desejamos e tudo aquilo que nós não desejamos e deveríamos ter desejado, por exemplo, para o reino de Deus, para o serviço de Cristo, enfim, tudo vai ser julgado. Então, nós só vamos ter um resultado satisfatório lá na frente, se o temor de Deus for verdadeiro, se nós vivermos para a honra, para a glória, para o serviço dEle, se nós formos pessoas obedientes por amor a esse Deus, a esse Criador. Sim, com certeza, ninguém terá uma vida perfeita. Perfeito neste mundo só um teve, só Jesus Cristo. Todos os outros se macularam, todos os outros homens e mulheres falharam no sentido de terem pecado. Pedro falhou, Paulo falhou, Maria falhou, Ana falhou, José falhou, Jacó falhou e assim por diante. Todos os homens e mulheres de fé falharam e continuam falhando. Mas Deus sabe que você não vai ser perfeito, mas Ele nem espera a tua perfeição, mas um coração disposto a buscar a perfeição para a honra e para a glória dEle. Então, querido, eu quero deixar para você como conclusão de todas essas nossas reflexões em Eclesiastes. Tema a Deus e viva um temor que se revela, mostra a sua realidade, que é verdadeiro na obediência ao Senhor Jesus Cristo. Você quer saber se a tua fé é verdadeira, se é uma fé que salva?
Você olha para a tua vida, a tua obediência vai mostrar se a tua fé é autêntica ou se a tua fé é uma fé furada, de aparência, de religiosidade morta. Que Deus, então, nos aperfeiçoe e nos dê essa fé em Jesus Cristo, a ponto de reconhecermos Ele como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Salvador, o nosso Redentor, e reconhecermos que sem Ele nós não somos nada, e por isso nós nos colocamos na presença dEle, clamamos pela ação do Espírito Santo, para que nos tornemos homens e mulheres, jovens e crianças, obedientes a Cristo por amor, obedientes à sua palavra por amor. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.